Prepare-se para conhecer um verdadeiro herói. Em uma história que parece saída de um filme, um cavalo provou que a amizade entre humanos e animais vai muito além do que imaginamos. O que esse animal fez pelo seu dono deixou todos sem palavras. Mas o que torna essa história ainda mais impressionante não é apenas o ato heróico em si, mas o laço inquebrável que existia entre eles. Desde que se conheceram, o dono e seu cavalo desenvolveram uma conexão única. Desde os primeiros dias, quando o animal ainda era jovem e estava aprendendo a confiar nos humanos, até os momentos em que cavalgavam juntos pelos campos, essa amizade se fortaleceu. O dono sempre tratou seu cavalo com carinho, nunca forçando-o além dos seus limites. E com o tempo, o animal passou a reconhecê-lo como parte de sua família. Cavalos são criaturas extremamente sensíveis, capazes de perceber emoções humanas de uma maneira surpreendente. Quando um dono se aproxima com medo ou alegria, o cavalo sente isso. Esse laço entre eles foi se estreitando dia após dia, tornando o cavalo não apenas um companheiro, mas um verdadeiro guardião. Eles compartilhavam uma rotina que incluía passeios diários, sessões de cuidado, alimentação equilibrada e, claro, momentos de diversão. Mas nenhum dos dois poderia imaginar que essa conexão seria colocada à prova em um momento de vida ou morte. Porque às vezes é no instante mais inesperado que um verdadeiro herói surge. E naquela tarde, esse cavalo demonstraria que o amor e a lealdade podem ser a diferença entre a vida e a morte. Antes de continuar essa história incrível, já se inscreva no canal e deixe seu like. Isso nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes como essa e a compartilhar o poder da amizade entre humanos e animais. Se você acredita que os animais são verdadeiros heróis e quer ouvir mais relatos impressionantes, aperte o botão de inscrever-se agora e ative o sininho. Agora prepare-se, porque o que esse cavalo fez pelo seu dono vai te deixar arrepiado. Aquele dia começou como qualquer outro. O sol brilhava, o vento soprava suavemente sobre os campos, e o dono decidiu que seria um ótimo momento para um passeio com seu cavalo. Como de costume, ele preparou os arreios, conferiu a segurança da sela e montou no animal, sem imaginar que em poucas horas tudo mudaria drasticamente. No início, a cavalgada foi tranquila, seguindo um caminho conhecido. Mas aos poucos o clima começou a mudar. Nuvens escuras surgiram no horizonte, trazendo um presságio ruim. Mesmo assim, o dono acreditou que poderia continuar o passeio. Afinal, nunca houvera problemas antes. Entretanto, o cavalo começou a dar sinais de inquietação. Ele relinchava mais do que o normal, mexia as orelhas em alerta e hesitava ao seguir em frente. O dono ignorou os sinais, acreditando que era apenas uma reação passageira. Porém, o animal sentia algo que o humano ainda não percebia. Havia perigo à frente. Em poucos minutos o tempo fechou, o vento aumentou e o ambiente ficou tenso. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a vida daquele homem. Cavalos possuem sentidos muito mais aguçados do que os humanos. Eles conseguem perceber alterações no ambiente que passam despercebidas para nós. Naquele dia, o cavalo percebeu algo errado. Seus olhos fixavam um ponto adiante. Suas narinas dilatavam-se como se tentassem captar um cheiro estranho, e seus cascos hesitavam em avançar. O dono, acostumado a cavalgar naquela região, não viu nada em comum e insistiu para que o animal seguisse em frente. Mas o cavalo resistia. Algo estava errado. Ele sentia que o terreno não era seguro. O silêncio da floresta ao redor era estranho, como se todos os outros animais estivessem escondidos. Foi então que o primeiro sinal de perigo surgiu. O chão tremeu levemente. O dono achou que fosse imaginação, mas o cavalo sabia que aquilo não era um evento comum. A tensão no ar ficou mais densa. De repente, um barulho assustador irrompeu. Um estrondo que ecoou pela mata. Algo estava prestes a acontecer. O cavalo mais uma vez tentou alertar seu dono, mas ele ainda não entendia a gravidade da situação. Os sinais estavam claros, mas o dono ainda hesitava em acreditar. O cavalo começou a agir de forma mais intensa. Ele batia os cascos contra o chão, relinchava alto e tentava virar para outra direção. Seus olhos estavam arregalados e sua respiração acelerada denunciava o medo que sentia. Cavalos não reagem assim sem motivo.
Eles são extremamente atentos ao ambiente e, quando pressentem perigo, sua primeira reação é alertar ou fugir. O dono, no entanto, pensava que era apenas uma teimosia do animal. Tentou acalmá-lo com palavras suaves e alguns afagos, mas nada parecia funcionar. O cavalo recusava-se a avançar e, quando o dono tentou forçá-lo, ele resistiu, dando alguns passos para trás. Foi então que o dono começou a perceber que algo realmente não estava certo. Ele olhou ao redor e notou que o silêncio da floresta era assustador. Nem mesmo o vento fazia barulho. O cavalo sabia que o perigo estava próximo e tentava, de todas as formas, avisar seu humano. Mas o tempo estava se esgotando. Foi tudo muito rápido. Antes que o dono pudesse reagir, o perigo revelou-se de forma assustadora. Um deslizamento de terra começou, arrastando árvores e pedras montanha abaixo. O barulho ensurdecedor fez o dono se dar conta do erro que cometera ao ignorar os avisos do cavalo. O chão sob seus pés começou a ceder. Ele tentou puxar as rédeas para correr, mas estava paralisado pelo medo. Foi nesse momento que o cavalo agiu. Com um relincho forte, virou-se bruscamente e, com um salto impressionante, empurrou seu dono para trás. O impacto da força do animal fez o homem cair sobre uma área segura, enquanto o lugar onde estavam segundos antes foi engolido pela terra. O coração do dono disparou. Ele sentia o chão tremer sob suas mãos e percebeu que, se o cavalo não tivesse agido, teria sido soterrado. O animal, mesmo assustado, permaneceu ao lado do dono, respirando pesado e tremendo de nervoso. O momento de terror finalmente passara, mas o impacto daquela cena nunca seria esquecido. Cavalos são criaturas extremamente inteligentes e intuitivas. Quando sentem perigo, sua primeira reação natural é fugir. Mas nesse caso, algo diferente aconteceu. O cavalo não apenas percebeu o perigo antes do dono, como tomou a decisão de agir para protegê-lo. Esse instinto de sobrevivência não era apenas uma reação comum, mas um reflexo da forte conexão que o animal tinha com seu humano. O mais impressionante foi a rapidez com que ele tomou a decisão. No momento exato em que o deslizamento começou, ele não correu sozinho, mas garantiu que seu dono estivesse seguro antes de se afastar da zona de perigo. Esse tipo de comportamento reforça algo que muitos estudiosos já afirmam. Cavalos não apenas sentem emoções, mas também desenvolvem laços de proteção com aqueles que amam. Ele poderia ter fugido sem olhar para trás, mas escolheu salvar o dono antes. Esse ato de bravura e lealdade demonstra o quanto os animais são mais sensíveis e inteligentes do que muitas pessoas imaginam. Aquele cavalo não era apenas um companheiro, ele era um verdadeiro herói. No instante em que o deslizamento começou, a única coisa entre a vida e a morte do dono era a reação rápida do cavalo. O animal percebeu que não havia tempo para esperar uma ordem ou hesitar. Ele precisou agir por instinto. Em um movimento impressionante, ele girou o corpo e, com uma força surpreendente, empurrou o dono para trás com sua cabeça e peito. O impacto foi suficiente para tirá-lo da zona de perigo e lançá-lo alguns metros para uma área segura. Segundos depois, o lugar onde o dono estava afundou em um turbilhão de terra e pedras. O cavalo também precisou escapar rapidamente. Com um salto poderoso, afastou-se do desastre, mas manteve-se próximo ao seu dono caído. A respiração pesada do animal e seu olhar fixo demonstravam que ele sabia exatamente o que tinha acabado de fazer. O dono, ainda em choque, ergueu os olhos para seu fiel amigo e percebeu que sua vida fora salva por aquele ser incrível. Pela primeira vez, ele entendeu que o cavalo não era apenas um animal de montaria, mas um verdadeiro guardião, um amigo que faria de tudo para protegê-lo. O silêncio que veio após o desastre foi ensurdecedor. O dono estava no chão, sentindo seu coração disparado, e levou alguns segundos para perceber que ainda estava vivo. Quando finalmente conseguiu se levantar, olhou para o local onde deveria estar e viu apenas terra solta e rochas espalhadas. Se não fosse pelo cavalo, teria sido soterrado. A adrenalina ainda corria em suas veias e suas mãos tremiam. Ele virou-se e viu seu cavalo ofegante, ainda em posição de alerta, como se estivesse esperando mais perigos. Aquele momento mudou algo dentro dele. Sempre teve um grande carinho pelo animal,
mas agora sentia algo ainda maior: gratidão. Ele se aproximou do cavalo e passou as mãos sobre sua crina suada. "Você me salvou", sussurrou, ainda sem acreditar no que havia acontecido. O cavalo respondeu com um suspiro profundo, como se também estivesse aliviado. A conexão entre os dois nunca mais seria a mesma. Agora, além de dono e animal, eles eram parceiros que tinham enfrentado juntos um momento de vida ou morte. Depois de recuperar o fôlego e entender a gravidade da situação, o dono sabia que precisava sair dali. A floresta ainda estava instável e não era seguro permanecer próximo ao local do deslizamento. Ele subiu novamente no cavalo, mas desta vez com um olhar diferente. Sentia-se seguro, como se estivesse montado em um verdadeiro guardião. Enquanto cavalgavam de volta para casa, ele começou a relembrar cada detalhe daquele momento. Como o cavalo percebeu o perigo antes? Como ele soube exatamente o que fazer? Essas perguntas ecoavam em sua mente, mas no fundo, ele sabia a resposta. O laço entre eles era mais forte do que qualquer explicação lógica. A cada passo que o cavalo dava, o dono sentia-se mais grato por ter um companheiro tão incrível ao seu lado. Quando finalmente chegaram à fazenda, ele desceu e abraçou o animal, algo que nunca havia feito dessa forma antes. Era um abraço de respeito, de admiração. O cavalo não era apenas um meio de transporte, ele era um herói, e dali em diante, essa história seria lembrada para sempre. A notícia desse ato heróico não demorou a se espalhar. Amigos, vizinhos e até estranhos começaram a ouvir sobre a incrível história do cavalo que salvou seu dono de um desastre fatal. Algumas pessoas ficavam céticas no início, perguntando-se se um animal poderia realmente ter essa capacidade de perceber e agir de forma tão precisa. Mas aqueles que conheciam cavalos sabiam que isso era totalmente possível. A história chegou até as redes sociais e rapidamente viralizou. Fotos do dono e do cavalo juntos foram compartilhadas, e milhares de pessoas comentaram sobre a impressionante demonstração de lealdade e instinto do animal. Especialistas em comportamento equino foram entrevistados e explicaram como os cavalos possuem um sexto sentido altamente desenvolvido para detectar mudanças ambientais e perigos. O dono, antes apenas mais um homem apaixonado por cavalos, agora era conhecido por ter um verdadeiro anjo de 4 patas. Mais do que uma história emocionante, esse relato se tornou uma prova viva de que os animais têm uma conexão especial com os humanos e que devemos respeitar e valorizar esses laços. A ciência já demonstrou que cavalos possuem sentidos muito mais aguçados do que os humanos. Eles conseguem detectar mudanças na pressão atmosférica, sentem vibrações no solo antes dos humanos e percebem alterações no comportamento de outros animais ao redor. Mas será que podemos chamar isso de um sexto sentido? Muitos especialistas acreditam que sim. Estudos mostram que cavalos podem prever desastres naturais, como terremotos e tempestades, muito antes dos humanos. Isso acontece porque seus instintos de sobrevivência foram desenvolvidos ao longo de milhares de anos. Cavalos são presas na natureza e, para se protegerem de predadores, precisaram desenvolver a habilidade de identificar perigos com antecedência. Esse instinto, muitas vezes, é confundido com algo sobrenatural, mas na verdade é uma incrível adaptação biológica. No caso desta história, o cavalo percebeu os sinais do deslizamento antes que qualquer outra criatura na região. Ele sentiu a vibração no solo, percebeu o silêncio incomum na floresta e talvez até captou a mudança na umidade do ar. Seu instinto gritou: "Perigo!" e ele agiu sem hesitar. Essa capacidade única é um dos muitos motivos pelos quais os cavalos são tão fascinantes. A relação entre humanos e cavalos é uma das mais antigas e fortes da história. Durante milhares de anos, esses animais foram parceiros fiéis em batalhas, agricultura, transportes e até momentos de lazer. Mas além de sua utilidade, os cavalos também desenvolveram uma conexão emocional profunda com seus donos. Quando bem tratados, criam laços de confiança tão fortes que são capazes de arriscar suas próprias vidas para proteger aqueles que amam. Existem inúmeros relatos de cavalos que salvaram seus donos de ataques de predadores, incêndios e até afogamentos.
Esse comportamento não vem apenas do instinto de sobrevivência, mas também do vínculo emocional que criam. Quem já conviveu com um cavalo sabe o quanto eles são sensíveis. Sentem o humor do seu dono, percebem quando ele está triste ou feliz e até respondem a comandos não verbais. No caso dessa história, o cavalo não apenas percebeu o perigo, mas tomou a decisão consciente de salvar seu dono. Esse tipo de lealdade mostra que os cavalos não são apenas animais de montaria. São amigos, protetores e verdadeiros heróis de quatro patas. Após o ocorrido, o cavalo passou a ser visto de uma maneira completamente diferente por seu dono e por todos ao seu redor. Antes era um animal forte e leal, mas agora era um verdadeiro herói. Seu instinto e coragem salvaram uma vida, e isso era algo que nunca seria esquecido. O dono passou a tratá-lo com ainda mais respeito e carinho. Sempre cuidou bem do animal, mas agora fazia questão de passar mais tempo ao seu lado, como se agradecesse diariamente por ter sido salvo. O cavalo, por sua vez, parecia ainda mais próximo do humano. Ele demonstrava sinais de afeto, como relinchar suavemente quando o dono se aproximava, encostar a cabeça nele e até segui-lo sem necessidade de rédeas. Esse laço se fortaleceu de uma forma que poucas pessoas conseguem experimentar com seus animais. A história começou a circular entre vizinhos, depois entre jornais locais e, rapidamente, viralizou na internet. Todos queriam conhecer o cavalo-herói. Ele recebeu visitas, carinhos e até presentes, como fardos extras de feno e maçãs. Mas para o dono, o maior presente era saber que estava vivo graças à coragem de seu fiel companheiro. Depois do susto, o dono passou a refletir sobre tudo o que havia acontecido. E se o cavalo não estivesse com ele naquele dia? Será que teria percebido o perigo a tempo? Será que conseguiria escapar sozinho? Provavelmente não. O deslizamento foi tão rápido que, sem o empurrão do cavalo, ele teria sido soterrado sem chance de escapar. Esse pensamento o assombrava, mas também o fazia valorizar ainda mais seu amigo de quatro patas. A vida pode mudar em questão de segundos. E, naquele dia, a presença do cavalo foi a diferença entre a vida e a morte. Ele passou a acreditar que os animais possuem uma sabedoria e sensibilidade que os humanos ainda não compreendem totalmente. Afinal, quantas vezes ignoramos os sinais que a natureza nos dá? Quantas vezes achamos que sabemos tudo, quando na verdade deveríamos ouvir mais aqueles que convivem em harmonia com o ambiente? Essa história não era apenas sobre um resgate impressionante, mas também sobre humildade. O dono aprendeu que confiar em seu cavalo não era uma escolha, mas uma necessidade. A relação entre o dono e seu cavalo mudou completamente após esse episódio. Se antes já havia carinho e respeito, agora existia uma conexão ainda mais profunda. Ele nunca mais duvidaria dos instintos do animal. Em cada cavalgada, ficava atento aos sinais do cavalo, sabendo que qualquer comportamento diferente poderia significar algo importante. Além disso, o dono decidiu investir ainda mais no bem-estar do animal. Passou a dar-lhe uma alimentação ainda mais nutritiva, proporcionar mais momentos de lazer e até treiná-lo de maneira diferente, sempre respeitando seus limites. O cavalo também parecia ter mudado. Ele ficou ainda mais apegado ao dono, demonstrando confiança total. Quando estavam juntos, era como se falassem a mesma língua. Essa história não foi apenas um evento isolado, mas um divisor de águas na vida de ambos. Eles haviam passado por algo que poucas pessoas e animais passam juntos. Um momento de verdadeiro heroísmo. O futuro deles estava selado. Seriam parceiros para sempre, e essa amizade, baseada na confiança e no instinto, se tornaria uma das mais belas histórias já contadas sobre o vínculo entre humanos e cavalos. A história desse cavalo não foi a única. Ao longo dos anos, inúmeros casos semelhantes ocorreram ao redor do mundo, provando que os cavalos são mais do que simples animais. São guardiões, protetores e verdadeiros heróis. Um dos casos mais famosos aconteceu em 2005, quando um cavalo chamado Midnight salvou seu dono de um incêndio ao puxá-lo para fora do estábulo no último segundo. Outro caso emocionante ocorreu na Austrália, onde um cavalo percebeu que seu dono estava tendo um ataque cardíaco e começou a relinchar sem parar até que vizinhos notassem algo errado
e chamassem ajuda. Além disso, há casos de cavalos que guiam cegos, salvam crianças de afogamentos e até enfrentam predadores para proteger seus donos. Essas histórias nos fazem refletir sobre o quanto subestimamos a inteligência e a lealdade desses animais. O cavalo dessa história se juntou a um seleto grupo de verdadeiros heróis, provando que, mesmo sem palavras, os cavalos podem fazer gestos mais valiosos do que qualquer discurso. Os cavalos são animais fascinantes, cheios de curiosidades que poucas pessoas conhecem. Por exemplo, você sabia que eles conseguem reconhecer expressões faciais humanas? Estudos mostram que um cavalo pode diferenciar quando um humano está feliz, bravo ou assustado apenas olhando para seu rosto. Outra curiosidade é que eles têm uma memória impressionante. Se um cavalo cria um laço com um humano, ele pode lembrar dessa pessoa por toda a vida, mesmo que fiquem anos sem se ver. Além disso, os cavalos possuem um campo de visão de quase 360 graus, o que lhes permite detectar perigos muito antes dos humanos. Seu olfato também é extremamente desenvolvido, sendo capaz de identificar odores no vento e perceber a aproximação de predadores. Essas habilidades foram essenciais para o cavalo desta história, pois permitiram que ele percebesse o perigo muito antes de seu dono. Essas características fazem dos cavalos não apenas ótimos companheiros, mas também verdadeiros protetores. Essa história nos ensina que heróis não precisam de capas. Às vezes, eles têm crinas, cascos e um coração enorme. Os cavalos não falam, mas demonstram amor e lealdade com atitudes que deixam qualquer ser humano sem palavras. Essa história também mostra a importância de confiar na natureza e respeitar os instintos dos animais. Eles possuem uma percepção que nós, muitas vezes, ignoramos. O dono aprendeu essa lição da maneira mais intensa possível. Quase perdeu a vida por não confiar em seu cavalo, mas foi salvo justamente por sua lealdade. Isso nos faz pensar: quantas vezes ignoramos os sinais que estão à nossa frente? Quantas vezes deveríamos confiar mais naqueles que nos cercam? Que essa história sirva como um lembrete de que o amor e a amizade entre humanos e animais são laços inquebráveis. Agora queremos saber de você. Já presenciou ou ouviu falar de um animal que salvou alguém? Já sentiu que seu pet percebeu algo que você não viu? Conte sua história nos comentários. E não se esqueça de deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Os animais nos ensinam tanto sobre a vida e queremos continuar compartilhando essas lições com vocês. Heróis não precisam de capas. Às vezes, eles têm crinas ao vento e um olhar cheio de lealdade. Essa história nos prova que o amor e a conexão entre humanos e animais são muito mais profundos do que imaginamos. Em um momento de puro instinto, esse cavalo não apenas salvou seu dono, mas mostrou que a verdadeira amizade não conhece barreiras. Ele poderia ter fugido, poderia ter se protegido primeiro, mas não. Seu primeiro impulso foi garantir que seu companheiro estivesse seguro. Esse é o tipo de laço que palavras não conseguem explicar, apenas sentir. Um vínculo construído na confiança, na cumplicidade e no amor silencioso que os animais nos oferecem todos os dias. E o mais incrível? Essa não é apenas a história de um único cavalo. Todos os dias, ao redor do mundo, animais demonstram sua devoção e coragem de maneiras que nos deixam sem palavras. São protetores, amigos, família. Que essa história nos ensine a valorizar ainda mais esses seres incríveis. Eles não apenas caminham ao nosso lado, mas muitas vezes são os responsáveis por nos manter de pé. Agora é com você. Se essa história te emocionou e fez você enxergar os animais com ainda mais respeito e admiração, retribua esse momento com um simples gesto. Se inscreva no canal e deixe seu like. Cada clique seu nos ajuda a trazer mais histórias impactantes como essa, que nos fazem refletir sobre o valor da amizade e da lealdade. Imagine quantas pessoas ainda não conhecem o poder dessa conexão entre humanos e animais. E você pode ser a ponte para essa transformação. Então, se essa história tocou seu coração, faça parte dessa jornada. Aperte o botão de inscrever-se, ative o sininho e venha viver mais histórias incríveis ao nosso lado.